Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Nossa primeira live aqui pela página do CEAL. Para quem não me conhece, meu nome é André e eu, junto com o Cláudio, nós vamos estar aqui hoje conversando sobre o dia a dia dos espíritos, ok? A turma está chegando. Denis, boa noite. Estou vendo aqui algumas pessoas. Dri, a Joana. Olá, Joana, tudo bem? Tô esperando o nosso mestre aqui, o Cláudio, chegar. Daqui a pouquinho ele entra. A ideia hoje é a gente fazer um bate-papo bem leve, bem descontraído sobre o dia a dia dos espíritos, né? E a brincadeira. Tem mais uma turminha chegando, Liz. Nosso convidado já chegou, tá aqui, ó. Olha ele Oi, aí. Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? boa noite, Cláudio, tudo bem? Tudo bem, André? E você, como é que tá? Tudo bem também. Um pouquinho Então nervoso tá aqui bom. para nossa estreia aqui. Tá tudo balançando aqui. Ah, legal. Eu Tem tô problema, brincando. André. Nervosismo é normal, é É normal. normal, Boa né? noite aí, André. Boa noite para todos aí que estão entrando, aí nos prestigiando. E a gente desde já agradece aí os amigos aí, o Armando, a Joana, né? Ó, deu uma travadinha aqui. Será que fui eu? Foi ele? E agora? Ele tá processando. Eu não sei se eu permaneci ou se ele saiu. Vamos aguardar aqui mais uns minutinhos. Sim, não. E aí a gente continua aqui. Bom, para a gente começar aqui, né? É, Cadê? O Cláudio travou, né? Obrigado, Denis. A gente vai convidar ele de novo aqui. É, Agora, obrigado, Denis. Valeu a ajuda aqui. Bom, cadê? Bom, é o seguinte, vamos lá. Enquanto isso, a gente vai falando aqui um pouquinho. Nosso primeiro encontro online aqui, né, pela página do CEAL. Para quem tem acompanhado a gente pelo Instagram, a gente tem, né, começado a divulgar algumas coisas do CEAL, das atividades, Oi Maria Lúcia, das nossas atividades do CEAL. E a ideia é trazer esse encontro aqui, né, para o online, para o modelo digital, né, agora, para que a gente possa compartilhar, né, com o objetivo de despertar um pouco do interesse das pessoas em relação ao tema, em relação ao espiritismo. Voltei. Ó, o Cláudio chegou de novo. Oi, Cláudio. Então. Palestra espírita é a mesma coisa que live espírita, viu? Cai, a gente chega atrasado, as conexões são derrubadas, Tá faz tudo parte. bem. Podemos até falar sobre isso depois. Sempre tem uma tentativa de sabotagem, né? Sempre, sempre tem. Quando é dia de palestra, dia de live, dia de qualquer coisa, sempre tem. Então, estamos aqui firme, mas Tá tudo legal. bem. Isso aí, Vamos lá. perdi muita coisa, André? Não, Cláudio, eu estava falando para eles aqui, né, o CEAL agora começa a ter presença no Instagram, né, a gente está indo para o modelo do digital, eu acho que o Cláudio travou de novo, indo para o modelo do digital, né, trazendo um pouco mais de conteúdo para as pessoas nessa rede, com o objetivo, né, de divulgar e disseminar a nossa casa, os conhecimentos da doutrina, né, a gente já até numa conversa antes, né, vou contar dos bastidores, né, Cláudio, numa conversa antes a gente já falou, né, que o nosso objetivo não é, né, trazer a doutrina espírita aqui para o online, porque não tem a menor condição de fazer isso pela quantidade de conhecimento e de conteúdo que, né, e precisaria de muito tempo para aprofundar, para despertar, né, para esclarecer tudo, né, sobre se a gente for falar, a gente vai ficar aqui um ano online aqui e não consegue Pode falar falar. sobre a doutrina, né? Então, o Uhum. objetivo é despertar a curiosidade, né, e o interesse das pessoas para que as pessoas possam aprofundar o conhecimento nas fontes, né,
que a gente tem da doutrina, né? O mais importante aqui nessas nossas lives, assim, é a gente poder falar algumas coisas relacionadas ao Espiritismo, primeiro para podermos, assim, de repente, esclarecer algumas dúvidas que algumas pessoas têm sobre o Espiritismo, e como tem tanta informação sobre doutrina espírita, tem tanta coisa, você entra na internet, você entra no YouTube, você vê tanta gente, tanta coisa falando sobre o Espiritismo, que às vezes a gente fica até um pouco meio confuso do que ver, do que assistir, do que acompanhar. Então, o nosso objetivo aqui, meu e do André, em fazer essas lives, nós podemos passar sobre alguns assuntos relacionados à doutrina espírita e a partir dessa introdução que a gente vai fazer e falar sobre alguns assuntos, cada um dentro do seu tempo, dentro da sua disponibilidade, ir atrás, procurar informação e tudo, porque, assim, a doutrina espírita, né, ela é uma doutrina que requer, assim, talvez um pouco de empenho da nossa parte, no sentido de buscar informação, né? Então, o nosso objetivo é esse, é poder, diante do que nós dissemos aqui nessas nossas lives, se você de repente entender que, pô, achei interessante aquilo que o André e o Cláudio falaram lá, tal, eu acho que eu vou buscar alguma informação. Nós também aqui vamos deixar aqui indicações de livros, até indicações de material que tem no YouTube, se vocês quiserem ir atrás, olhar, pesquisar, e obviamente também nos colocarmos aqui à disposição em futuros encontros, caso vocês queiram deixar alguma pergunta, alguma dúvida, ou até, de repente, quem sabe, sugerir um tema para a gente poder falar, vamos estar aqui à disposição para poder atendê-los dentro do possível. André, é isso aí. É isso aí. É isso aí. Antes da gente começar, eu queria que você falasse, Cláudio, de você, uma apresentação sua, só para as pessoas saberem quem é o Cláudio, Legal. aqui, Então, meu uma coisa. nome... Legal, meu nome é Cláudio Lucizano, trabalho lá no CEAL, acho que faz uns 30 anos já, bastante tempo, né? Não sou espírita de berço, né? Venho de uma família católica, sou filho de italiano, meus pais são italianos, então eu fui criado dentro de uma tradição aí católica, o que foi muito bom para mim, de uma certa forma, porque é sempre importante a gente receber essas informações relacionadas à religiosidade, de alguma forma, né? Então, eu entrei no espiritismo por causa da minha esposa, né? Quando eu a conheci, ela era espírita, de família espírita, e a partir daquele contato que eu tive com ela e acesso à literatura e tudo mais, eu fui me interessando pelo espiritismo. Hoje, como eu disse, sou trabalhador lá do CEAL, atualmente sou presidente ali da casa, e juntamente com o André, com a Regina e uma equipe boa lá, que nós estamos aí com o desafio de comandar o CEAL pelos próximos 2 anos, e sou um divulgador da doutrina. Eu sempre me apresento assim como um divulgador da doutrina. Realizo palestras no centro, já realizei algumas palestras fora da nossa casa, estudo a doutrina, e sempre que eu tenho uma oportunidade de poder passar para as pessoas alguma coisa e a doutrina me deixou assim de ensinamentos, tal, eu aproveito essas oportunidades quando elas aparecem. E é isso aí. Legal. Bom, eu Legal, sou né? o André, eu tô lá no CEAL desde 2014, foi quando eu comecei a frequentar a casa. Eu comecei indo lá bem tímido, assistindo uma palestra, recebendo passe, mas veio para mim num momento bem importante da minha vida, assim, um momento de transição, de reflexão para algumas coisas, né? Uma virada de chave, assim, em relação a alguns comportamentos e atitudes, escolhas, né? Eu falo que eu nasci no espiritismo, porque os meus pais, eles eram católicos, mas eles mudaram, né, para o espiritismo. Acho que tem uma história parecida com a sua, assim, pai e mãe católicos, né, e aí, mas escolheram, né, tiveram conhecimento e optaram pela doutrina, e quando eu e meu irmão nascemos, a gente já nasceu na doutrina né, pelo espiritismo, enfim. Apesar disso, a gente estudou, né, em colégio de padre na época, né, acho que era bem comum, e então eu tive contato um pouco com o catolicismo, né,
como você falou, é sempre importante, né? Traz uma visão, né? Uma visão diferente daquilo que a gente entende aqui, mas é muito interessante, né? De saber, de conhecer. É, bom, sempre, né, desenvolvi esse estudo, fiz, né, os cursos da federação, do aprendizado espírita, e aí no CEAL, né, eu acabei ficando um tempinho sem estudar, sem me dedicar, mas a partir do momento que eu entrei no CEAL, eu comecei a me dedicar, eu diria que refazendo os cursos novamente, né, e aí aprofundando um pouco mais esse conhecimento, e estou lá hoje, a casa me cativou, eu gostei muito, e estamos lá junto para buscar esse objetivo, né, Cláudio, de entendendo que aquilo fez muito bem para mim, né, como eu falo que eternos aprendizes, né, com relação à doutrina, né, porque é um processo de evolução, né, e aí a partir daí a gente, né, aquilo que a gente aprende, que a gente entende que faz bem para a gente, né, se, né, as pessoas entenderem que aquilo faz sentido para elas também, a gente, né, é um prazer compartilhar e trazer, né, essas informações que a gente aprendeu. Então, já vou aqui, né, falar que estou sempre aprendendo aqui, né, estou sempre estudando, e eu acho que é isso, né, a gente está aqui para compartilhar aquilo que a gente aprendeu até aqui, né, e buscar junto novos conhecimentos, né. É, legal. E você falou uma coisa bem interessante, né, André? Porque o que faz a gente ficar, não só na doutrina espírita, eu acho que em qualquer religião, né, é quando a gente sente que o que a gente aprende, o que a gente lê, Deu uma travadinha de novo para o Cláudio, né. Conexão hoje lá tá, como diria a turma, né? Tá carregado, né? É uma brincadeira. Vamos lá, vamos esperar mais um ainda pode trazer coisas para nós pouco. importantíssimas, aprendizado. Cortou, né? É Cortou, que estão vamos ligando cortar. para mim, você acredita, André? Estão Ô, Cláudio. ligando para mim. Ah, eu falei aqui deve estar carregado aí o meio do caminho, viu? É, não, mas tá mesmo. Cara, não para. O telefone já trocou 3 vezes o meu telefone, cara. Você acredita? Mas é isso. O que eu estava dizendo, André, é que, assim, né, que o que faz a gente ficar, assim, numa doutrina, numa religião, ou em qualquer coisa, é quando a gente observa que todas aquelas informações fazem sentido de alguma forma na vida da gente. É que a É, gente consiga aplicar aquilo na nossa vida, no nosso dia a dia. E o que me deixou, o que me manteve no Espiritismo durante todos esses anos foi isso. Foi verificar que tudo que eu vivencio dentro da doutrina, de uma certa forma, eu observo aquelas coisas acontecendo na minha vida, né? Então, isso é que faz com que as pessoas fiquem, como eu acho que é em todas as religiões, né? Todas as pessoas que têm a sua religião, que se dedicam à sua religião, que tenham as suas crenças, é porque realmente observa que aquilo faz algum sentido na vida dela, né? Então, é aquilo que a mantém. E hoje em dia, né, ainda mais nos últimos tempos, né, que estamos vivendo aqui no nosso país, no mundo, momentos tão difíceis, existem momentos em que a gente realmente precisa buscar essa questão relacionada à religiosidade de cada um e tudo. Então, eu acho que é muito legal quando a gente consegue descobrir isso. E eu acho importante esse nosso trabalho, porque se a gente conseguir despertar isso em alguém que está aqui assistindo a gente, muito bacana. é Olha isso só. aí. Bom, seguindo aqui, né? Eu vou contar aqui para os nossos amigos que eu montei um script, tem uma colinha aqui e a gente vai seguindo aqui. Legal, André, vamos lá. Bom, o nosso objetivo aqui hoje, né? Eu já falei um pouquinho, mas de novo, né? Falar um pouquinho da doutrina, compartilhar, despertar o interesse nas pessoas, né? Nosso objetivo aqui, a gente vai até aprofundar de alguma forma, mas a gente já sabe, né? Que não dá para explicar tudo, né? Mas a gente vai se esforçar, fazer o nosso melhor aí para trazer, né? Esse conhecimento. A outra, acho que é importante também a gente falar, né, Cláudio? A gente aqui não tem a intenção de converter ninguém, né, para a doutrina, né? Não é esse o papel aqui, né, de falar, olha, vem para cá, né? Eu acho que, enfim, a gente
né? O nosso papel aqui é outro, é de esclarecer, como você falou, aquilo que faz bem para a gente, que pode fazer bem para as outras pessoas também. E falar um pouquinho do próprio CEAL, né? Da nossa casa aí, que é tão querida, né? Como a gente já falou antes, eu, eu, eu encontrei respostas, encontrei amigos, encontrei muita coisa legal lá no CEAL, né? Encontrei trabalho voluntário lá, festa beneficente, já fiz macarrão, já fiz rifa, já fiz um monte de coisa lá e ganhei ovo de Páscoa de 5 quilos lá, fui sorteado na rifa uma vez, mas eu acho que é isso, né, Claudio? E aí o CEAL, né? Você falou que está há 30 anos no CEAL, né? Mas o CEAL é mais velho, eu diria assim. Sim, o CEAL tem 70 anos, né, de fundação, melhor, 71 anos, né, de fundação. É uma casa bem antiga, que começou bem pequenininha e foi crescendo com o passar dos anos. Teve muita gente que passou por lá. E como a gente falou, né, André, é uma casa pequena, né, não é comparada a outras casas espíritas grandes, muito maiores, mas eu acho que a grande maioria dos centros espíritas aqui em São Paulo, eu acho que são mais ou menos como o CEAL, né? São núcleos pequenos, né, com um pequeno número de pessoas, mas de trabalhadores bem abnegados ali, que se esforçam no sentido de manter a casa de pé, que não é fácil, né? A gente vive lá das festas que a gente faz, e nesse momento de pandemia aí, o que a gente menos fez foi festa, foi bingo, foi coisas assim que mantém, mas a nossa casa é uma casa pequena, que oferece palestras, passes, às terças, nós temos terças, quartas e sábados, mas nesse retorno da pandemia, por enquanto, a gente só está tendo encontros às terças e sábados. A gente tem os nossos cursos também, que são realizados de maneira presencial, mas também por causa da pandemia, por enquanto estão suspensos, mas talvez por ano que vem aí a gente possa retomar. E todas as pessoas que vêm lá no CEAL, que nos procuram, são sempre bem acolhidas. O objetivo da nossa casa é também divulgar o Espiritismo, divulgar a doutrina através de palestras. E a gente também tem outras atividades lá que a gente realiza. Além disso, tem o Grupo Irmã Ângela, que faz a confecções dos enxovais lá para as mães carentes, já também há mais de 30 anos. Cedemos um espaço do centro para o pessoal do NA, dos Neuróticos Anônimos, que fazem reuniões semanais lá todos os sábados. E a gente agora também aproveita, e quem estiver nos assistindo, está aí o convite, quem não conhece a casa, para ir lá nos conhecer e ver o nosso espaço e tudo, porque apesar da gente estar fazendo esse encontro online, eu sei que muitas pessoas estão sentindo muita falta do presencial, né? Daquela coisa de você poder ir, sentar, assistir uma palestra e poder olhar para as pessoas, né? Estar ali vivenciando aquele momento. Então, acho que, se Deus quiser, logo, logo a gente vai estar tendo essa oportunidade. Mas o céu é isso. A gente está lá de portas abertas para poder receber todo mundo. Acho que vale ressaltar, né, Cláudio, que nesse momento a casa abriu recentemente, né, junto com as medidas aí, respeitando, né, todas as medidas de segurança aí exigidas, né, e necessárias, né, a gente sabe, com relação ao uso de máscara, álcool em gel, distanciamento social. Então, é um espaço bem grande, é um salão, né, o pé direito é alto, então tem bastante espaço. E as pessoas, ao chegarem, né, têm total conforto, né, se sentirem seguras de estar ali presentes para poder assistir a palestra, receber um passe, né, de forma bem tranquila, sem se preocupar com relação a aglomeração, esse tipo de coisa, né, respeitando todas. Não, é isso aí. Não, tenho certeza. Quem for lá vai se sentir seguro e com certeza vai ser bem acolhido. Estão todos convidados aí. É isso aí, fica na Rua Arinaia, 509, né? 9, isso, no Belém, bairro do Belenzinho. Belém. É isso aí. Bom, então vamos, né, ao tema de hoje, né? A nossa ideia aqui é como primeiro, né? A gente também pensou, pô, o que que a gente vai falar, né? E aí eu falei, Cláudio, eu acho que tem que começar pelo começo, né? Mas começar pelo começo, né, da doutrina não é tão fácil assim, né? Porque os assuntos estão
extremamente relacionados, né, conectados. A gente começa falando uma coisa e de repente, né, a gente passa por outros 10, 15 assuntos, né? Mas a gente vai tentar aqui falar um pouquinho, né, Cláudio? Quando a gente fala assim sobre o espiritismo, né, assim, o que que a gente lembra? Primeira coisa que a gente lembra, principalmente quem não é espírita, né, assim, o que atrai mais as pessoas no espiritismo é a possibilidade da comunicação com as pessoas que já morreram, né? Então, esse é o primeiro ponto. Eu acho que a grande maioria das pessoas despertam esse interesse no espiritismo, assim, quando a gente fala assim dessa questão da comunicabilidade. Eu vou até dar o meu exemplo pessoal, né? Eu não conhecia nada de espiritismo, e esse às vezes é um problema para muitas pessoas que estão fora do espiritismo, que às vezes confundem muita coisa, né? Tem muita, isso é um assunto que a gente poderia até estender por mais tempo, se a gente for falar o que as pessoas confundem com o espiritismo, né? Então, as pessoas falam coisas para você e aí você tem, a pessoa faz algumas referências a algumas práticas que não são práticas espíritas, mas que as pessoas, digamos assim, no popular as pessoas entendem que tudo aquilo lá é espiritismo, né? E na realidade a gente sabe que não é. Então essa questão da comunicabilidade é o que mais nos atrai. Foi o que me atraiu. Por exemplo, quando eu conheci a minha esposa e a gente começou a namorar, eu fui na casa dela, eu peguei lá, tinha uns livros que eram espíritas e tal, e eu me lembro que eu peguei um livro lá, que era um livro do Chico Xavier, e acho que o nome do livro é Jovens do Além, que eram comunicações que o Chico recebeu de jovens que haviam desencarnado e que passaram essas comunicações para ele. E eu lembro que quando eu peguei aquele livro, eu comecei a folhear e, coincidentemente, eu encontrei ali uma comunicação de uma pessoa que eu conhecia e que havia desencarnado. Era um amigo do meu primo que faleceu num acidente de moto no autódromo de Interlagos, né? Não. Eu lembro que ele tinha acho que 22 anos na época. Eu era pequeno, ainda era criança, né? Mas eu lembro que foi uma coisa que me marcou muito na época, porque pelo fato dele ser muito jovem, foi uma coisa que comoveu a todos. E depois de muitos anos, acho que depois de mais de 15, 20 anos, eu me deparei com aquela comunicação ali, eu vi, né, a comunicação, ele falando, tinha a fotografia dele ali e tal, e aquilo despertou em mim, eu falei, não, peraí, tem alguma coisa aí, não é possível, né? Como é que o Chico Xavier, lá em Uberlândia, em Beraba, tinha conhecimento desse caso, assim, tudo, e na comunicação ele fala, ele conta do acidente, quando o acidente aconteceu, a forma que aconteceu, consola a mãe e tudo, tal. Então aquilo, para mim, foi o ponto de partida, né? E aí eu, diante daquilo, eu falei, não, tem algo aí, e eu fui atrás, né? Fui tentar estudar, tentar conhecer. Então, normalmente, a grande maioria das pessoas vem por isso, né? Vem exatamente nesse ponto, esse interesse da comunicabilidade com as pessoas que já morreram. E aí você pode partir do seguinte pressuposto. Poxa, se uma pessoa que já morreu está se comunicando, dizendo assim para a gente que está aqui, olha, eu não morri, eu continuo vivo, o que está por trás de tudo isso, né? Quando você começa a tentar entender essa questão das pessoas se comunicarem e tudo mais. Então é o que desperta o interesse das pessoas, né? Então muita gente procura o centro espírita porque perdeu um parente, né? Ou muitas também porque sente algum tipo de influência, alguma coisa assim. Então é isso, né? Eu acho que o grande início, talvez, né? Esse não é o início, mas eu acho que é para todos, até para Kardec foi assim, né? Porque Kardec, ele também, ele era cético, e quando convidaram ele para ir assistir uma reunião de mesas que giravam e tudo mais, ele também, o interesse dele se despertou a partir daquele momento, né? Então é isso. Eu acho que quando a gente começa a falar sobre o espiritismo, normalmente vem isso. Então eu convido as pessoas que estão nos assistindo aqui, que se tem essa curiosidade, né, e que acredita realmente nessa possibilidade, né, de que as pessoas que já morreram continuam vivas de alguma forma, né,
e que às vezes, de alguma forma, se comunicam conosco, né? E essa comunicação proporciona uma série de reflexões, uma série de situações. Eu acho que esse talvez seja realmente o ponto de partida, né, É. para muita gente, né? E a partir daí, né, Cláudio, surgem uma série de outras questões a respeito, né? Eu acho que, como você falou, né, para Kardec, né, com os fenômenos das mesas girantes, né, mesmo naquela época, havia muito charlatanismo, né, muita fraude, muita fake news, né? Se a gente for falar, havia muita Só fraude. naquela época, né, André? Só Agora naquela não época, tem fake news, agora né? não. Mas eu acho que existe muita coisa, né, assim, que não é, né, necessariamente um fenômeno espírita, né, mesmo naquela época, e eu acho que o Kardec conseguiu aí, né, acho que esse era talvez um dos desafios, né, mas como você falou, por ser uma pessoa cético, acho que racional, né, e muito, assim, muito estudioso, né, de um conhecimento, porque para poder refutar, né, para poder rebater algumas coisas que as pessoas, né, traziam como sendo, você tem que entender e conhecer daquilo para falar, né? Eu acho que antigamente, talvez uma das dificuldades das pessoas fosse a falta de informação que a gente tinha para a época, né? A gente está falando de 1860, né, se eu não me engano. Isso. E aí a gente hoje, eu acho que é um pouco o contrário, mas não deixa de ser um problema, porque é o excesso de informação, né? Então, e aí, assim, é onde dá oportunidade e margem para que as coisas se confundam, né? Então, naquela época, fenômenos físicos, né? Ou, não sei se é a maneira mais correta de falar, mas essa coisa de mexer, né, com os objetos, que era o caso das mesas e etc., eram fenômenos que talvez se fizessem mais necessários ali para poder trazer, né, a curiosidade, despertar, né, o interesse, o movimento das pessoas para o espiritismo ali, né? Hoje, quando as pessoas já conhecem, já sabem, né, talvez não tenha essa necessidade. E aí a gente entra nesse âmbito da comunicabilidade, né, que é uma coisa acho que mais comum para o dia de hoje. Mas acho que da mesma forma, né, existem coisas que não são necessariamente, né, uma comunicação espírita efetiva, né? Podem ser, né, assim como e aí o Kardec tem alguns livros, eu estou lendo um, depois a gente fala deles, né, que é muito interessante como ele explica isso, né? A gente sofre, eu sofro isso hoje na minha profissão e todo mundo sofre. Por exemplo, psicólogo, né? Às vezes a gente tem no meio, né, psicólogos que eventualmente não são tão bons assim, ou não são coerentes, né? Questões morais, éticas, enfim. E isso acontece em todos os meios, né? Na medicina, né? Hoje no meu processo de coaching, enfim. Só que as pessoas tendem, né? Quando são coisas mais específicas, não, a psicologia, né, é ruim, não serve para nada, né? Mas a gente não pode julgar, né? A matéria, né, pela pessoa que está ali É. exercendo ela, né? E eu acho que isso E no esse, espiritismo acaba acontecendo muito, né, Cláudio? sim, sim. E se a gente for pensar, né, André, na época do Kardec, é, tinha o aspecto religioso que era muito forte, né, que dominava, e ele começou a entrar numa seara que é essa questão da comunicação com os mortos, né, que as pessoas falavam, assim, tudo. Então, era algo até muito perigoso, digamos assim, na época dele tratar isso. E como você falou, né, os espíritos se utilizavam daqueles fenômenos físicos, mas foi também basicamente para chamar a atenção de Kardec, né? E tanto que um amigo dele convidou ele para assistir uma reunião, ele não queria ir e tal, falou, não, isso aí é bobeira tal. E o amigo insistiu para ele, e quando ele foi e ele observou aquilo, e ele viu que não existia assim nada mecânico ali acontecendo, né? Ele falou, não, tem alguma coisa errada, né? E quando ele via que as pessoas perguntavam coisas para aquelas mesas, entre aspas, e elas davam respostas para aquilo, ele falou, poxa, peraí, tem alguma coisa por trás disso.
Então, ele teve um trabalho muito, muito enorme na época para poder difundir o espiritismo e criar e fazer toda a codificação da doutrina, mas voltando agora nos dias atuais, como você falou, existe realmente muita confusão por parte das pessoas em confundir práticas ditas espíritas, né? Porque é importante a gente lembrar que o nome espiritismo foi criado por Kardec, né? Kardec que criou essa palavra, não existia a palavra espiritismo, como teve várias terminologias que foi Kardec que criou com a codificação da doutrina. E, infelizmente, muitas vezes as pessoas chamam práticas de espíritas, centro espírita, e você vê que não tem nada a ver com o espiritismo. É óbvio que isso não é uma crítica ao que é feito em outras casas, em outras regiões, não é nada disso. O grande problema é que há uma confusão, né? Então as pessoas não entendem. Tanto isso é verdade que na década de 60, as pessoas mais antigos contam, né, início da década de 70, muitas pessoas sequer diziam que iam numa casa espírita, ou iam escondido, né, não falava para ninguém, porque o fato de você dizer para as pessoas que você era espírita, né, isso causava assim um certo, nossa, o cara é espírita, vai saber o que a pessoa imaginava de você, o que você fazia, né? Hoje, ainda bem que isso já não existe mais, né? As pessoas já têm um pouco mais de liberdade. Mas é bem isso que você falou, né, André, com relação à generalização. Isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, né? A gente ainda faz isso hoje em várias situações, né? Você vê algo e você, infelizmente, coloca todo mundo no mesmo nível, como se todos fossem da mesma forma, né? E isso não é verdade. Mas foi legal você ter comentado isso mesmo, André. E falando, né, Cláudio, sobre essa questão da comunicabilidade, né, a gente tende, né, também a ter um comportamento assim, né, a gente pensa, né, eu vou falar por mim, eu já pensei dessa forma, né, que todo espírito é tipo anjo, né, ou é assim, agora que o espírito, porque espírito é tudo bom, né, eu acho que tem um pouco dessa... Morreu, virou santo, né, André? Exatamente, Cláudio. Essa é uma coisa que a gente se vê, né? Tem algumas pequenas armadilhas, modo de falar, né? No bom sentido, mas que a gente acaba, talvez pela influência, né? Nossa, deu religiosidade, travei aqui, da religiosidade que a gente tem, né, no país, seja uma ou outra, não cabe nomes, né, mas a gente pensa, nossa, eu estou falando com o espírito, eu estou falando com um santo, né, assim, com alguém que é muito bom, né, mas quando a gente está lá no espiritismo, né, na doutrina, a gente entende que não é bem assim, né, o espírito que está ali conversando com a gente muitas vezes não é necessariamente um bom espírito, né, Cláudio? Não, isso é uma coisa que é natural, às vezes, na grande maioria das pessoas, né? Entender que uma pessoa que está vivendo fora da matéria, né, ou seja, sem o seu corpo físico, de alguma forma, só essa condição dela estar fora do corpo físico, né, já daria a ela um grau de, digamos assim, de elevação, né? E é uma coisa que a gente, não sei se é pela cultura religiosa que a gente tem, da gente achar isso, né? Porque a pessoa morreu, agora ela vai ficar em paz, vai ficar, né? E isso talvez leve a gente a acreditar, né? E essa é uma coisa que o Espiritismo, né? Lendo as obras de Kardec, estudando, a gente vê que não é bem assim, né? E toda pessoa que desencarna, ou melhor, que morre, né? A única coisa que acontece é que ela deixa de ter o corpo físico que ela tem, né? Agora, todos os seus defeitos, todas as suas virtudes, né? Uma pessoa boa vai continuar sendo boa, e uma pessoa mau caráter vai continuar sendo mau caráter, entendeu? Só que agora sem o corpo físico. E esse também é um outro problema no meio espírita, né? Por quê? Porque muita gente recebe comunicação de espíritos e às vezes dá um valor para aquela comunicação por ser de um espírito desencarnado muito maior do que deveria, né? Então, Kardec recomenda
nas suas obras, pelos estudos que ele fez e por orientação dos próprios espíritos, que todas as comunicações devem ser analisadas, né? Você deve ler aquilo lá e dar razão, ó, deixa eu ver se o que ele está falando aqui realmente faz sentido ou não. E isso é muito comum, né? E tem muitas casas espíritas que as pessoas vão lá fazer consulta com os espíritos, né? Eu vou lá me consultar, eu vou ver o que ele pode falar para mim. Todos, todos são assim? Não, né? Mas é sempre importante a gente ter essa informação. O espírito, quando ele desencarna, ele mantém com ele todas as suas características, sejam elas boas ou sejam elas ruins, né? Então, bem lembrado, viu, André? Isso significa também, Cláudio, que assim, os espíritos não estão necessariamente à nossa disposição, né? Assim, eu quero dizer com isso, assim, não é porque a gente sabe que tem, né, as influências dos espíritos no nosso dia a dia, né? Às vezes a gente, a gente tem algumas intuições, né? Vamos colocar assim, né? Tem algumas intuições, tem algumas coisas que às vezes percebe que não é necessariamente alguma coisa assim. Em alguns momentos dá para perceber, né? Você fala, nossa, né? Tive uma ideia assim, e até você percebe, nossa, mas parece que não é meu isso, né? Mas antes da gente falar um pouco mais disso, né? Os espíritos não estão necessariamente à disposição da gente aqui, né? Enquanto encarnados aqui, não é só tipo levantar a mão e falar, ó, tem algum aí livre para falar comigo aqui agora? Né? Deixa eu chamar um deles aqui para poder falar comigo. Né? Não é assim que funciona, né, Cláudio? Isso é uma coisa assim também, né, que estudando a doutrina espírita a gente aprende, né? Por exemplo, né, eu vou dar um exemplo aqui, que é aquele caso do... Teve um filme, teve um livro, As Mães de Chico, né, em que ele relata ali todas aquelas situações de centros que realizam aquelas psicografias dirigidas, né, de pessoas que perderam parente, mães que perderam seus filhos e que buscam lá incessantemente receber uma comunicação, uma notícia. Então, a gente sabe que às vezes é muito duro, muito triste, né, você perder um filho, perder um ente querido numa situação assim difícil, né? Então a gente busca realmente desesperadamente esse conforto, né, de ter uma notícia. Então, como você falou, né, André, infelizmente as coisas não funcionam assim, né? Os espíritos não estão à nossa disposição para se comunicar no momento em que a gente quer, da maneira como a gente quer, né? Inclusive, até lá no livro, ele relata algumas... Vamos deixar depois essas indicações de livro aí depois para quem quiser. Ele relata assim, situações em que ele notou assim, algumas, digamos assim, algumas fraudes, assim, né? Que eles perceberam que aquela comunicação recebida realmente não era daquela pessoa. E isso é muito complexo da gente entender, porque após o desencarne, nem todos os espíritos estão ali prontos e disponíveis, porque às vezes o próprio espírito, quando está desencarnado, às vezes ele sequer às vezes tem noção do que aconteceu com ele, né? Então, quanto mais ele vai entender como que ele vai fazer para se comunicar se ele ainda não sabe o que aconteceu com ele e tudo mais. Então tem isso que você falou, né, André? As pessoas realmente vão, às vezes, em busca disso, mas o mais importante que eu acho que às vezes falta para as pessoas é tentar ampliar um pouquinho mais esse espectro, né? Tentar sair um pouco só dessa questão da comunicabilidade dos espíritos que já desencarnaram, que é um fato, que é uma realidade para nós espíritas, né? Essa possibilidade, mas diante desse fato, ou seja, então tá, eu estou aqui vivo, eu vou desencarnar um dia, mas o meu espírito não vai morrer, eu vou continuar vivo. Por que eu vou continuar vivo? Qual que é o motivo Objetivo, né? de eu continuar vivo? Né? Então, quando eu começo a fazer essas perguntas, quando eu saio um pouquinho só dessa questão da possibilidade da comunicabilidade,
começo a ampliar um pouco mais essa questão da imortalidade do espírito, eu já posso entrar na questão da reencarnação e tudo mais, e aí eu começo a fazer todas essas coisas. Deu uma travadinha agora. Vamos ver se ele volta aqui. Puxa, na melhor parte. Brincadeira, pessoal. Acho que a internet lá não está muito boa, mas ele volta. Vamos aqui, dedinhos cruzados aqui. Oi, Cláudio, voltou. Voltou um pouquinho. Aqui no meu celular. Tudo É bem. minha mãe, que a minha mãe resolveu me ligar e eu não estou atendendo, ela fica agoniada, ela ligou, Preocupado. mas tudo bem. Então, mas voltando ao que eu estava falando, né? Quando a gente consegue ampliar um pouco mais essa questão não só da comunicabilidade, mas também da, do que eu posso tirar de tudo isso, né? Porque muitas pessoas às vezes vão no centro, falam assim, então eu perdi um parente, eu queria que você visse aí para mim se eu estou sendo influenciado por algum espírito, se tem algum espírito me perseguindo, eu não estou me sentindo bem, tal e tudo. Ok, a pessoa vem, toma uns passes, tudo, tal, e não vai mais além, entendeu? É aquilo lá, tudo. Então, acho que é legal a pessoa tentar entender um pouco mais, né? Poxa, por exemplo, né, André, a gente está falando da influência dos espíritos, né? Então, tá. Por que eu sou influenciada por espíritos, né? Tá aí uma pergunta que a gente pode, um assunto que a gente pode tratar num outro encontro, né? Porque é muita coisa. Mas aí as pessoas normalmente vêm no centro e falam assim, eu queria que vocês tirassem esses espíritos aqui que estão me perseguindo, tal e tudo. Aí quando você fala para as pessoas, mas é eles que estão me perseguindo ou é você que os está atraindo? Quando você faz essa pergunta para a pessoa, não, é eles que estão me perseguindo, tal. Será? Né? Eu vou deixar essa pergunta para um próximo É, encontro. ou seja, né, a gente começou com um tema, né, que é o dia a dia dos espíritos. E aí a gente já sabe, né, ou pelo menos tem ideia de que não é só ficar perseguindo as pessoas aqui, né? Esse não é o dia dos espíritos. Mas se a gente pudesse, né, até vou pedir para E a turma que tem está aqui. alguns que se divertem com isso, né, André? Mas tudo bem. É verdade, é verdade. Mas até vou pedir aqui para a turma, para as pessoas que quiserem, né, tirar alguma dúvida, perguntar alguma coisa, deixem aqui as suas perguntas, a gente vai respondendo aqui. Mas, Cláudio, se a gente pudesse, né, responder se isso fosse uma pergunta, assim, né, como é o dia a dia dos espíritos, né, de um espírito, por exemplo, né, como que a gente poderia responder isso, assim, né? A gente tem de trazer para o nosso dia a dia, né? Então, sei lá, eu de manhã eu acordo, escovo os dentes, tomo café e vou viver o meu dia a dia aqui, né? Vou trabalhar, vou estudar. Como que seria, né, o dia a dia de um espírito hoje, né? Na realidade, assim, a vida do espírito fora do corpo físico, ela tem muitas nuances, né? Porque depende muito da condição que o espírito se encontra. Como a nossa vida, né? Nós todos aqui vivemos nesse planeta Terra, todos encarnados, mas não vivemos da mesma forma, né? Cada um vive de uma forma, de acordo com o país onde vive, de acordo com a cultura onde ele está, de acordo com o seu grau de conhecimento, sua condição física, financeira, cada um vive de um jeito. Os espíritos, quando eles desencarnam, como a gente falou, e que levam consigo somente as virtudes do espírito, né? Ou seja, eu levo comigo tudo que eu carrego como eu sou. A gente sempre até brinca no espiritismo que quando uma pessoa desencarna, né, ela vai realmente se encontrar com ela mesma, né? Porque o espírito ele se reencontra com ele mesmo, porque é aquele momento em que você é você. Você é o que você pensa, você é o que você a sua essência está ali, né? Não que a sua essência não esteja com você no teu dia a dia, mas a gente tem muitas situações de vida que a gente vive na nossa sociedade e tal, em que nem sempre a gente, em função de todas as necessidades do convívio, a gente é o que a gente realmente é, né? Então,
Quando o espírito desencarna, ele encontra isso. Aí o seu dia a dia, como espírito, vai estar diretamente relacionado ao que ele é como espírito, ou seja, ele vai estar nos lugares onde estão os seus interesses, né? Ele vai conviver com outros espíritos também que são afins, que têm os mesmos interesses que ele tem, e tudo isso decorre também do seu grau de despertamento após o seu desencarne, né? Porque a doutrina espírita, e Kardec pergunta isso aos espíritos, né? Quando que o espírito ele toma consciência, né, de que ele não está mais encarnado e tudo, e os espíritos respondem lá a Kardec, né, que há um processo de perturbação natural logo após o desencarne do corpo físico e tudo, mas é que aí aos poucos ele vai recobrando a sua consciência, o seu real estado de como ele está. Óbvio que isso depende muito da forma como ocorreu o desencarne, a gente pode depois falar sobre isso num outro momento, mas é isso. Mas tem uma pergunta que Kardec faz na sequência por espíritos, que eu acho que ela é fundamental para isso que a gente está falando agora, e Kardec pergunta para os espíritos, né, se o fato de sermos espíritas, ou seja, se os espíritas terão um despertamento na vida espiritual melhor do que os outros. Porque teoricamente, a gente poderia pensar assim, né? Falar, não, eu sou espírita, então eu sei que existe vida após a morte do corpo físico, estou tranquilo, né? Só desencarnar que eu já, estou desencarnado, tal, já tento me enquadrar. E o que os espíritos respondem para Kardec? Que o que vai fazer com que aquele estado de perturbação natural para todos nós após o desencarne seja mais longo ou mais curto, não é o fato dele ser espírita ou não ser espírita, é a condição moral do espírito, né? Então, pode ser que nós encontremos aí um evangélico que tenha um despertamento para a vida espiritual muito mais suave, tranquilo do que muito espírita por aí, entendeu? E eu acho que isso é muito, muito legal a gente ter essa informação, porque e ver como que os espíritos passaram as informações para Kardec, porque eu sempre brinco, e quando Kardec fez essa pergunta, eles poderiam simplesmente puxar a sardinha para o espiritismo e falar assim, não, ó, vocês que são espíritas aí, ó, vocês fiquem tranquilos, e quando vocês despertarem, vocês vão ser colocados lá numa condição especial. E eles não disseram isso, eles disseram que é que a condição moral do espírito é que vai dizer se esse seu estado de perturbação vai ser menos ruim ou não. E eu acho isso sensacional. Quando a gente começa a pensar sobre isso, a gente fala, poxa, então quer dizer que independente da religião, ou mesmo que a pessoa não tenha religião alguma, ele vai ser capaz, então, de ter um despertamento espiritual. Então a questão moral é importante. É importante. Ou seja, acho que eu falei demais, né, André? Não, imagina, tá? Eu acho muito legal, né? E quando a gente fala desse desenvolvimento, só complementando, né, a sua fala, quando a gente fala desse desenvolvimento moral, a gente está falando do nosso caráter, das nossas atitudes enquanto a gente está aqui, né? Porque se eu tenho um desenvolvimento moral, né, num determinado nível elevado, por assim dizer, significa que eu tenho uma postura aqui, né, ética, uma postura correta, uma postura empática com as pessoas, né? Eu me preocupo com o meu vizinho, né? Eu pratico a caridade. Ou seja, né, o desenvolvimento moral, ele está atrelado muito a nós, né? Em primeiro lugar, você entender aquilo que você está fazendo, né? Se isso é certo, isso é errado, e isso tem a ver com religião, né? Como você falou, né? Mas tem a ver com aquilo que está dentro da gente, né? E a partir daí, né, a partir das nossas atitudes, é também olhar para o outro, né? Porque no final é exatamente isso, né? O nosso desenvolvimento, ou a maneira como a gente entende aquilo que é certo ou aquilo que é errado, reflete no próximo, na pessoa que está do meu lado, né? Pode ser a minha mãe, pode ser, né, a minha parceira, a esposa, o cachorro, o papagaio, né? As nossas atitudes no nosso dia a dia é que dizem respeito, né, com relação ao nosso desenvolvimento moral.
E aí, né, Cláudio, isso é uma coisa que pode ser trabalhada, né, que pode ser desenvolvida, que pode ser aprimorada, né? Eu acho que quando a gente fala, o próprio termo diz isso, né, desenvolvimento, né, significa que a gente não nasce sabendo tudo, né, mas a gente pode buscar esse caminho. Eu acho que tem um pouco disso, né, assim como como criança, né, a gente não sabe falar, a gente não sabe andar, né, a gente male male se alimenta, né? Quando nasce, você depende de uma outra pessoa, é um serzinho que está ali, né, dependendo. E aos poucos a gente vai aprendendo tudo isso. E eu acho que com o passar do tempo, né, a gente sempre fala muito, né? A gente, quando jovem, faz um monte de coisa errada, precipitada, mete os pés pelas mãos. E aí a gente começa, né, a envelhecer, a crescer, e a gente começa. Se a gente olha para algumas atitudes do passado, a gente fala, nossa, eu nem acredito que eu fiz isso, né? Passa por esse desenvolvimento, né? Passa por esse entendimento e esclarecimento, né? Acho que é mais ou menos por aí, né? Não, lógico. E aquela coisa, né, André? A doutrina espírita, ela tem um aspecto que eu acho bem interessante, que é aquela coisa assim de, ela não te dá assim regras para você seguir, para você ser melhor, assim, sabe? Ah, faça isso e aí você vai ter isso. Ou siga um determinado caminho, tal. É, é você realmente fazer as coisas, entender o que você está fazendo, da forma como você está fazendo, e você trazer aquilo para dentro de você, entendeu? E não porque você está fazendo aquilo com receio de que, deixa eu fazer assim, porque se eu assim não fizer, eu vou, entre aspas, para um umbral, né? Eu não quero ir para aquele lugar, então eu vou ser bonzinho para não ir para aquele lugar. O Espiritismo é muito mais do que isso, né? É você realmente olhar para dentro de si e fazer o que você entende que é importante para você, não em função de uma ameaça, digamos assim, se é que a gente pode dizer assim, mas fazer por prazer, por entender realmente que você viver o dia a dia de uma maneira melhor, que aquilo vai ser bom para você, né? E isso vai acrescentar para você. E é muito interessante, voltando naquilo que nós falamos da comunicabilidade com os espíritos, quando esses espíritos relatam para nós, né, não só em reuniões que nós realizamos mediúnicas, mas se vocês forem olhar em tantos livros, ou vou até fazer mais uma indicação de livro aqui, o livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, né, em que ele conversa com dezenas de espíritos ali, e é muito interessante a gente ver o relato daqueles espíritos falarem da importância de tudo isso que a gente está falando, de você fazer reflexões enquanto você está aqui vivendo, né? Porque depois que você desencarna, é óbvio que aí as suas memórias começam a voltar e você começa a realmente ter consciência do que você poderia ter feito de maneira diferente, né? Então, é isso. Mas legal, André. André, acho que nós estamos estourando o nosso horário aqui. Bom, a gente passou um pouquinho aqui por conta da primeira live, alguns probleminhas técnicos aí, a gente passou Isso. um pouquinho, mas não tem problema. Bom, a gente falou bastante, né, do dia a dia, essa questão da comunicabilidade, eu acho que é bem interessante, assim, né? Eu acho que tem, como a gente já falou, né, tem espaço para muita coisa, para muitos temas. Passa rápido, Denis, é isso mesmo. Mas eu acho legal, a gente tinha combinado aqui, tô de novo seguindo a colinha aqui, né? E aí, então, a gente queria deixar para vocês sugestão de dois livros. Passou muito rápido aqui a Regina da Station falando aqui, é verdade. Que É, pena. a gente queria dar uma dica, né, Claudio, de dois livros aí para o pessoal pesquisar na internet, para poder se aprofundar e ler um pouquinho, saber um pouquinho mais aí a respeito do espiritismo, né, da doutrina. Uma coisa que vai ficar gravada, acho que alguém perguntou ali, vai ficar gravada, a gente vai deixar aqui no próprio Instagram e depois a gente vai subir também uma cópia desse lá para o YouTube, no canal do CEAL também. Se alguém tiver alguma pergunta aproveitando, pode deixar que a gente coloca também nos comentários, aí a gente responde. Voltando à dica, né, Cláudio? Acho que uma coisa interessante que Kardec fala, né?
que a doutrina não é de Kardec, né? A doutrina é dos espíritos, porque, na verdade, ele só recebeu aquilo dos espíritos, né? Então, isso é uma coisa que eu acho bem interessante, assim, quando ele coloca, né? Você quer falar do primeiro livro, Cláudio? Sim, vamos lá. Ó. Kardec tem aqui, publicou alguns livros, né? Porque eu não sei se naquela época, lá no século XIX, as pessoas estavam que nem hoje, assim, não tinham muita preguiça de ler, né? Porque ultimamente as pessoas não têm muita paciência para ler, ainda mais no momento que a gente está vivendo hoje. Tantas lives, tantos vídeos, tanta coisa, né? E as pessoas ficam assim. E quando a gente fala para as pessoas aqui, é legal vocês estudarem lá, aí a pessoa pega o livro dos Espíritos, fala, nossa, quanta letra, quanta página, não vou ler, não vou conseguir ler isso aqui e tal. Então Kardec, na época, ele já lançou um livrinho chamado Que é o Espiritismo, né? Que foi exatamente para cumprir esse objetivo, assim, talvez, imagino eu, para atingir essas pessoas que realmente não tenham lá aquela disponibilidade, aquela vontade de ler. Porque também tem uma coisa, né, André, que a gente comenta. Os livros espíritas, a gente fala, ler o livro, assim, são livros também que para estudar, né? Então, que às vezes pode ser um pouco maçante para as pessoas sozinhas, né, pegarem aquele livro, ler pergunta e resposta e tal. Então, esse livro que é o Espiritismo é um livro bem bacana, é um livro que Kardec passa por todos os pontos fundamentais assim do espiritismo, da doutrina espírita, esclarecendo dúvidas assim super pertinentes até hoje, né? Que as pessoas pegam o que é mediunidade, né? Ele explica lá, ele fala sobre as leis naturais, tal. É um livro bem legal. Então, esses livros estão disponíveis na internet. Você pode botar lá no Google, tem em PDF. Você pode baixar, botar no seu celular e ler. É um livro muito bacana. E tem outro. Você quer falar do outro, André? Não, eu só quero antes dar o meu depoimento, porque eu estou lendo esse Opa, livro, que é o Espiritismo, eu estou um pouco mais da metade, e, nossa, ele é maravilhoso. Eu acho que ele é um livro, assim, ele é um livro, como você falou, é um dos livros, assim, eu diria que os mais ideais, assim, para quem está começando, para quem está buscando. É uma primeira parte, né, fala um pouco da biografia de Kardec, né, então entender um pouco como surgiu o Espiritismo, como Kardec, né, caiu nessa história toda aí, né, de doutrina espírita, né, porque não, uma coisa que surgiu muito depois, né, na vida dele, né, e depois o livro vem com algumas perguntas, né, respondendo algumas pessoas, é muito interessante, é uma leitura muito gostosa, é uma leitura muito leve, assim, né? A gente pensa quando, né, como você falou, a gente pensa nesses livros, né? Nossa, é difícil, né? Sei lá, você lê a Bíblia, né? Não é uma leitura fácil, é uma leitura densa, né? Então, esse livro, e ele mesmo fala, né, o próprio Kardec, nesse livro, ele fala, olha, para as pessoas que buscam, né, eu sugiro começar por aqui mesmo, né, por esse livro, porque a partir daí você começa a aprofundar e ir para os próximos livros que têm uma densidade, né, um conhecimento um pouco mais fundo, mas esse, ele vem leve, ele vem assim para responder essas coisas do cotidiano, como a gente falou aqui, né? Puxa vida, né? É, como surgiu, por que veio, e esse tipo de pergunta. Então, eu estou curtindo muito. E aí, qual é o próximo, Cláudio? o Espiritismo na sua mais simples expressão. Né? A sua expressão. Esse livro ele tem algumas edições novas, né? Tem uma que foi uma edição nova que foi traduzida pelo seu Milton Felipe, né? E que também fala sobre os aspectos básicos do Espiritismo, né? Também é bem semelhante ao que é o Espiritismo e é um livro também para quem quiser, também tem disponível na internet, você pode comprar, pode baixar, também é bem legal. Então, eu acho que como sugestão de leitura para quem está nos ouvindo aqui pela primeira vez, tal tudo e quiser realmente se informar um pouquinho mais, está ali. E tendo outras lives, assim, com certeza a gente vai trazer mais informações. Mas como nós dissemos aqui no início dessa nossa live, né, o objetivo aqui não é a gente ficar detalhando demais, até porque não tem essa possibilidade, mas realmente é despertar em cada um de vocês aí
esse interesse, essa curiosidade em buscar o espiritismo além da comunicabilidade com os espíritos, né? É isso aí. É isso, né? Bom, se alguém quiser sugerir algum tema, né? Se alguém tiver alguma dúvida, só reforçando, né? Os nossos canais aí aqui no Instagram, manda mensagem pra gente, posta lá no comentário, né? A gente com certeza, né? Não sei exatamente quando, mas outras lives certamente acontecerão e a gente vai estar aqui em breve. Então, se alguém tiver, né, alguma dúvida, presencialmente o Cláudio já falou, né? Rua Arinaia 509, a casa está lá hoje às terças e sábados, aberto, nas terças-feiras a partir das 19, nos sábados a partir das 16 horas, tem uma palestra lá, de novo respeitando, né, todos os cuidados que mandam aí o momento, né, de pandemia, distanciamento, álcool em gel, máscara, e mandem as suas sugestões, a gente, né, responde e tenta aí esclarecer o que a gente puder para todo mundo. Cláudio, eu agradeço muito aí a sua participação aí, a nossa parceria, né? Eu, em nome, vou falar em meu nome, em nome do CEAL aqui, né? Mas eu estou muito feliz de estar aqui, de estar compartilhando esse espaço. Eu me coloco sempre como um aprendiz aí, buscando, né? Conhecendo, estudando. Eu acho que uma dica legal também, né? Eu e a Regina, a gente faz aqui o evangelho em casa, né? Quem já tem esse hábito, eventualmente, a gente coloca essas leituras exatamente nesse momento do Evangelho. Então, a gente segue lá, por exemplo, o céu e o inferno, e aí a gente vai lendo um capítulo né, a cada trabalho, a cada estudo que a gente faz aqui, a prática do Evangelho aqui em casa. Então, é uma forma de trazer um pouco desse conhecimento em pequenas pílulas, né? Porque não dá para ler tudo de uma vez, né? Não dá, né? Não, André, eu que agradeço aí a iniciativa foi do André e da Regina em fazer essas lives aqui, eu acho que isso foi muito importante para a gente, e eu sempre falo assim, eu gosto de divulgar a doutrina, porque alguém fez isso para mim há 30 anos atrás, entendeu? Quando eu cheguei lá no CEAL, eu sempre falo isso, tinha uma pessoa ali que me ofereceu fazer um curso, me informar sobre a doutrina, e para mim foi importante, né? Então, eu gosto de ter essa oportunidade de poder dar a mesma chance, talvez, e oportunidade para outras pessoas que queiram também conhecer o Espiritismo, né? Então, eu acho isso muito legal. Queria agradecer a todos que estão aqui, que nos acompanharam, o Denis aqui, que deixou uma mensagem para mim, um abraço para você, Denis, estou esperando você lá, e a todos aí, a Sônia, o André, a Tatiana, e todos aí Luana, que Cláudio. vieram, a Joana, isso, que vieram nos prestigiar, e um beijo para todos aí. É isso aí, Cláudio. Então, nos vemos em breve por aqui de novo. Valeu, pessoal. Uma boa noite. Bom restinho de quarta-feira. Nos vemos em breve. Até mais, É pessoal. isso aí. Beijo para todos. Até mais. Tchau, tchau, André. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.